Olá, juniores, tudo bem? Espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, apesar desses problemas, mas esteja todo mundo com saúde, que Deus esteja com cada um de vocês. A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre respeito. Então a gente vai iniciar com oração, para depois começar a nossa aula, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo, meu Pai, muito obrigado por tudo que tem feito em nossa vida, que cada um nesse momento difícil, que o Senhor esteja com cada um, com cada junior, com cada família, abençoando, protegendo, que um momento complicado, um momento difícil, mas o Senhor, nós sabemos que o Senhor está está junto com a gente em cada momento, meu Pai. É o que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, Júnior, como eu falei, a gente vai falar sobre respeito, né? Respeito, então vamos ver o que é isso, respeito. De acordo com o dicionário, de acordo com as Wikipédias, né? A Wikipédia, respeito é o ato ou efeito de respeitar, consideração, deferência, referência, estima, consideração por algo ou alguém, obediência e acatamento. De onde vem essa palavra? Vem do latim respectus, respectus, que significa consideração, atenção, tá? Então, é isso, essa palavra respeito significa isso, tá? Então, a gente vai começar nossa aula sobre respeito falando de alguém, falando de provérbios, né? Falando de provérbios que foi escrito pelo rei Salomão, que escreveu também Eclesiastes e Cânticos. O rei Salomão, que era o filho do terceiro rei de Israel, filho do rei Davi com Betseba, e ele, por que eu estou falando isso? Porque o Salomão, ele foi e é considerado, biblicamente, na história, como uma das pessoas mais sábias que já passou pela terra, que já viveu nessa terra. Por quê? Porque quando ele assumiu o trono, ele teve um sonho, e nesse sonho ele pediu para Deus, em vez de pedir riqueza, poder e outras coisas mais, ele pediu sabedoria, né? E Deus deu a sabedoria dos céus para ele, dos altos céus. E essa sabedoria, a gente sabe que depois ele teve uns problemas e tal, mas isso não importa, isso é para outra aula. E essa sabedoria ele escreveu Provérbios, e lá em Provérbios 15 e 20, ele fala sobre respeito, né? Da forma de respeito. Então ele fala o seguinte lá no 20: Filho, ou o filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe, né? Isso foi Salomão que escreveu, inspirado por Deus, né? E também lá no capítulo 6, no verso do 20 ao 23, ele também nos fala sobre esse respeito, essa obediência, que está lá no nosso, quando a gente leu sobre respeito, obediência, consideração, deferência e tal, está lá. Então, Salomão escreveu lá no verso 20, do capítulo 6, do 20 ao 23, ele escreveu o seguinte: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Ata-o perpetuamente ao teu coração, pendure-os ao pescoço. Quando caminhares, isto te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e a repreensão da disciplina são o caminho da tua vida. Então ele basicamente fala para você obedecer papai e mamãe, porque essas instruções dadas,
essas duras, né, que a gente fala, que o papai e a mãe dá, embora no momento possa parecer um pouco difícil, duro de ouvir, mas são coisas que ele fala o seguinte: ata perpetuamente ao teu coração, pendura no pescoço, né? Tá? Atar no coração e pendurar no pescoço, ou seja, onde você for, vai levar, né? Então, essa é a instrução de Salomão, um rei muito sábio. Ele foi o terceiro rei de Israel, como eu já falei, e ele foi muito sábio porque ele pediu sabedoria a Deus, tá? Então, ele escreveu pra gente essas palavras, tá bom? Mas tem mais, tio? Tem mais sim. Lá em Efésios, no 6, Efésios, lá no capítulo 6, do verso 1 ao 3, fala o seguinte, vamos lá? Fala: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Tá? Aí aqui fala, esse é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o quinto mandamento de Deus. Esse é quando o quinto mandamento, né? Então vamos ver lá em Êxodo. Vamos ver onde está escrito em Êxodo isso. Vamos lá. Lá no Êxodo 20, no capítulo 12, quando fala dos mandamentos, está escrito o seguinte, lá no 12: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tá? Então esse é o mandamento de Deus, do próprio Deus, com promessa. Tio, mas como assim do próprio Deus? Porque foi o próprio Deus que escreveu. Sério? Sério. Tá onde? Tá em Êxodo 31, no verso 18. Vamos lá? Vamos ver? Lá no verso 18, quando Deus ele estava explicando para Moisés como que Moisés tinha que fazer e tinha que falar para os homens da tribo, ele falou o seguinte: Deus não só falou, mas como anotou, né? E entregou para Moisés. E lá no verso 18, 31, verso 18, fala o seguinte: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Opa! Dedo de Deus. O próprio Deus escreveu isso, tá bom? Então o próprio Deus disse: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue teus dias na terra. É um mandamento de Deus com promessas para nós, né? Então, nesses dias difíceis, nesses dias complicados, que a gente sabe que está complicado, né? Não é fácil ficar em casa, igual eu falei, né? Mas a gente tem que obedecer às nossas autoridades, né? É um decreto que manda ficar em casa, que pede para você, pede não, manda, né? Que é ordem, é lei. E temos que a gente concorde ou não concorde, nós temos que respeitar as autoridades, temos que ficar em casa, né? Porque as autoridades e todas as autoridades são constituídas por Deus, a Bíblia nos fala isso, tá? Então que a gente possa respeitar as nossas autoridades e obedecer aos nossos pais, tá? Então cada criança, cada júnior que está em casa, nesses momentos, nesses dias difíceis, ajudar nas tarefas de casa, fazer os seus deveres, né? Porque tem algumas escolas que enviam os deveres online por algumas plataformas, a gente sabe disso. Então quem normal, vamos fazer, vamos respeitar o papai, vamos obedecer a mamãe e vamos obedecer às nossas autoridades, respeitar as nossas autoridades, as nossas leis, tá? Porque isso é
é mandamento de Deus. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, tá bom? Tá bom? Então vamos respeitar. Se a gente concorda ou não, isso é outro departamento, mas temos que respeitar. Esse é a nossa lição de hoje sobre respeito, tá, juniores? Então vamos orar e encerrar. Eu espero que a gente possa voltar em breve, né? Que isso passe, que isso seja de uma forma ou de outra que passe, né? Que a gente seja contornado, as nossas autoridades consigam entrar num acordo e a gente possa voltar, nos encontrar na nossa igreja, que está fazendo muita falta, e a gente realmente tem falta da comunhão com os irmãos, das nossas aulas, de tudo que a gente convive ali na nossa igreja, tá bom? Então vamos orar para que Deus faça isso passar rápido, para que a gente possa voltar ao nosso convívio, tá bom? Vamos orar então. Senhores, Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Nesse momento difícil, nessa hora de muita angústia, de muita apreensão, de muita coisa que a gente não sabe o que vai fazer, meu Pai, que a gente não tem muito o que fazer, que a gente possa confiar em Ti, que a gente possa colocar nossa confiança só em Deus, né? Que a gente possa estar a cada dia confiante no Senhor, que a gente sabe que vai resolver os nossos problemas, que vai fazer com que esses problemas passem e a gente possa voltar ao nosso convívio, meu Deus, que a gente possa voltar ao nosso normal, digamos assim, né? E a gente confia muito em Deus, que Deus possa fazer isso, né, meu Pai? Que a gente possa, cada junior, cada pai, cada família, possa pôr a confiança em Deus, que isso vai passar, com certeza vai passar, né? Em nome de Jesus, amém.